Evangelho segundo escrito por João, capítulo de número 19. Vamos fazer menção do verso 34, por favor. Quem encontrou, diga amém. Ninguém encontrou? Diz assim o texto. João, capítulo 19, verso 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. O que saiu, igreja? Por favor, tome seu assento, mantenha sua Bíblia aberta. Eu acabei de fazer menção na minha versão. A versão da minha Bíblia é a versão ARA. Por gentileza, olhe na sua Bíblia. E alguém que tem a versão escrita assim, ó, e perfurou. Alguma versão está escrito assim? E perfurou. A minha está, contudo o soldado furou. Tem alguma versão que diga o soldado perfurou? Tem? Ninguém tem essa versão? Vocês estavam me acompanhando não, gente? E perfurou o lado de Jesus. Tem alguma versão assim? Ou todos usam a ara e a arque? Não, não tem? Tem? Perfurou? Ninguém tem uma King James aí? Geralmente na King James tem essa versão. E perfurou o lado de Jesus. Geralmente nas Almeidas, furou o lado de Jesus. Lhe abriu o lado. Versão da linguagem de hoje. Ele abriu o lado. Enfim, olhem para mim por gentileza. Eu quero pregar uma mensagem titulada A Fenda no Peito de Jesus. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Para recapitular, 1, 2, 3. O capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu João é uma das narrativas mais contundentes e mais fortes do que os outros evangelhos. João nos traz um detalhe, e este detalhe me fez entender algumas questões sobre a nossa vida. Jesus está sobre a cruz, depois de passar um longo processo na via dolorosa, o corpo dilacerado pelas chicotadas, uma coroa de espinho cravado na sua cabeça, o seu corpo já estava exausto pela grande dor que foi submetido durante o seu julgamento. O corpo físico de Jesus já estava exausto. Quando Jesus chegou no processo de ser pregado sobre a cruz, acredito eu que pela dor que ele foi submetido, o seu corpo já estava amortecido. E quando os pregos transpassam as suas mãos, a mão esquerda, a mão direita, os seus pés, Jesus é erguido sobre aquele madeiro. E em João narra que do lado havia um ladrão, do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Jesus pendurado na alta agonia naquela cruz, ele dá o seu último suspiro. Ele olha para os céus e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Eu já preguei aqui uma vez sobre esse texto, com outra perspectiva e outra proposta do que eu vou apresentar aqui agora. E fiz a seguinte interrogação para a igreja: quem matou Jesus? Eu já ouvi muitos dizendo: foram os romanos que mataram Jesus. Outros disseram: não foram os romanos, foram os fariseus que mataram Jesus. Outros disseram: não foram romanos,
podia e não pode tocar em Jesus. Porque a Bíblia diz que a morte só pode tocar naquele que tem pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus não tinha pecado. Jesus não era corruptível. Jesus não tinha uma natureza pecaminosa. É por isso que tem o tetelestai, a forma grega do está consumado. Porque ninguém matou Jesus. E como a morte não pôde tocar em Jesus, ele olhou para o céu e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, porque a morte não pode tocar em mim, o homem não pode tirar minha vida, mas o Senhor que tem o plano da graça e da salvação, o Senhor é o dono da minha vida. Aleluia, Deus. Ou seja, a morte na cruz nunca foi plano do diabo. A morte de cruz nunca foi projeto de Satanás. O diabo, quando achou que estava vencendo, aí que foi decretada a sua maior derrota. Porque no plano salvífico de Deus, pegando a vida de Jesus na cruz, aonde a morte achou que ia reinar, a vida superabundou e trouxe o perdão para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Mas Jesus entrega o seu Espírito nas mãos de Deus. Já é tarde. O soldado romano olha para os prisioneiros ou para os crucificados, e a tradição dizia: quebre-lhe as pernas. Se tiver porventura algum crucificado que ainda esteja vivo, ao quebrar-lhe as suas pernas, vai acelerar o processo da sua morte. Então o centurião chama um soldado e diz: vai lá, quebre-lhe as pernas dos 3 crucificados. O soldado vem, quebra a perna do primeiro. O soldado passa, quebra a perna do segundo. Só que João diz que o soldado chega até Jesus, e Jesus não estava mais vivo. E ele olhando e contemplando e vendo que Jesus, o Nazareno, como estava escrito a epígrafe da placa que Herodes mandou colocar sobre a cruz, o rei dos judeus estava morto. Então o soldado para e fica olhando para aquela cena. O crucificado da esquerda, as pernas estão quebradas. O crucificado da direita, as pernas estão quebradas. Mas Jesus, já estando morto, ele não lhe quebra as pernas, e nem poderia, porque a profecia dizia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então o soldado olhando, ele poderia bater-se e retirar, porque Jesus já estava morto. Mas o soldado, cheio de raiva, furor no coração, o soldado pega uma lança, e aquela lança ele olha para Jesus e transpassa o peito de Jesus. O texto que nós lemos diz: e furou-lhe o lado. Quando fala que furou o lado ou perfurou o lado, a intenção é que foi um corte na costela. Mas imagine a posição: Jesus está no alto, o corte vai vir de baixo para cima, é do seu lado esquerdo. O lado esquerdo é onde tem o maior órgão do corpo humano, que é o coração, o responsável de bombear o sangue. O soldado mira o lado esquerdo de Jesus e manda a lança de baixo para cima, fazendo com que a lança entre ao lado e perfure o peito de Jesus. É nesse momento que a expressão, principalmente da King James, que ele diz perfurou o peito de Jesus, é uma expressão mesmo que cavucar poços. Ou seja, eu estou perfurando, eu estou procurando algo para ver se eu acho abundância de alguma coisa. A João Ferreira de Almeida, a que nós mais usamos, ele dá uma conotação de furou, porque, ou seja, alcançou o seu objetivo. Quando a lança perfura o corpo de Jesus, ela entra ao lado e vai até o coração de Jesus, atingindo ainda onde havia o sangue coagulado de Jesus por causa da sua morte. Quando
de Jesus. Ou seja, o soldado poderia parar por ali, e eu poderia afirmar aqui, não estaria ferindo o princípio da homilética, da exegese, não estaria. Eu poderia parar por aqui e dizer, tá certo, ele furou ou perfurou o lado de Jesus, porque estava tomado de raiva, ódio, rancor. Eu pararia por aqui, mas não, nada na Bíblia é por acaso, nada na Bíblia está em vão. Quando ele perfura o peito de Jesus e dali sai sangue e água, ainda também estava no plano de Deus, ainda também estava no plano da misericórdia e da graça de Deus. Por que, pastor? Eu vou relatar para você. Eu fiz algumas anotações e pelo tempo eu gostaria de compartilhar com vocês, alguém ia lendo, mas o tempo já me é corrido. Lá em Deuteronômio capítulo 21, no verso 22 e 23, a Bíblia diz que todo aquele que for pendurado no madeiro deveria ser considerado um maldito por Deus. Mas como que um homem perfeito, sem pecado, está dentro do plano de salvação, está pendurado no madeiro? Por que isso? Para que isso? É o plano de Deus entrando em ação. Por que perfurar o seu lado? É o plano de Deus entrando em ação. Se você olhar Isaías capítulo 53, verso 4 e 5, Isaías proclama dizendo, ele é o que foi oprimido por Deus, sobre ele estavam as nossas enfermidades, sobre ele estavam as nossas dores. É aquele que não tem formosura, é aquele que não tem aparência. Demais, em Êxodo capítulo 17, no verso 6, Deus chama Moisés e diz a ele, Moisés, fere a rocha, para que a rocha possa produzir água. Quando Moisés está no deserto, e ele fere a rocha, lá na região de Meribá, ele fere a rocha começa a jorrar água, e todos que estão ali, começam a se saciar e dizer, matamos a nossa sede, voltamos a ter vida, voltamos a ter vigor. Já também é uma figura de Cristo na cruz, porque Moisés representa Deus, a rocha representa Jesus, e o cajado de Moisés ferindo a rocha é a lança do soldado, representando a vida do corpo de Jesus. Tudo está no plano de Deus, tudo está arquitetado por Deus, nada foge das mãos de Deus. Ainda tem mais, em Gênesis capítulo 3, verso 15, a expressão do verbo ferir aparece pela primeira vez na Bíblia, ou seja, tanto o King James como o João Ferreira de Almeida, as Bíblias mais usadas, um diz, e furou-lhe o peito, e o outro diz, perfurou-lhe o peito. Mas vem Deus em Gênesis e diz, ei, vai chegar um dia que a serpente irá lhe ferir o calcanhar do filho da mulher, mas ele pisará na cabeça da serpente. Ou seja, o verbo ferir já aparece no início da criação. Tudo está sendo arquitetado pelo grande maestro. Deus está no controle de tudo, nada é por acaso, nada foge do plano de Deus. Vai ferir Jesus, mas Deus está dizendo, eu ainda estou no controle, eu estou cuidando do cenário, eu estou cuidando da situação, eu estou arquitetando tudo nos seus detalhes. Aleluia, Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo diz, Cristo é a rocha, e a rocha foi ferida. Aleluia. Sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque Deus diz lá em Números 20, Moisés, dá ordem à rocha, para que saia a água dela. A primeira ordem de Deus a Moisés é, fira, machuque a rocha, bata na rocha. Mas a segunda ordem é, fale a rocha. E Moisés, tomado de raiva pela murmuração do povo, vai lá e fere a rocha pela segunda vez. Deus vem e diz, Moisés, tu e este povo não entrará na terra, porque eu não mandei você ferir a rocha, eu mandei você falar a rocha. Porque o meu Cristo não pode ser ferido duas vezes. O meu Cristo não pode ser tocado duas vezes. Aleluia. A Bíblia diz que ele morreu como um cordeiro. A Isaías profetiza dizendo, como cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Ele não questionou, não reclamou, ele baixou a cabeça e foi abatido.
Não, você vai ter que ler. Abre sua Bíblia. Abre sua Bíblia. É aqui que eu quero pregar. Abre sua Bíblia comigo, Romanos, por favor. Aleluia. Romanos capítulo 5. Rápido. Romanos capítulo 5. Bora, meu sonoplasta. Microfone na mão. Rápido, levanta, pula da cadeira. Exercício. Aleluia. Romanos capítulo 5. Alguém lê o verso 20 para mim, por favor. Depois alguém acha aí João capítulo 4, verso 14. E depois alguém acha para mim João 6,35. Aleluia. Quem vai ler Romanos 5,20? Corre lá, Cauã. Não, deixa o Cauã. Ah, quem que vai ler? Você? Então você já está aí, vai. Rápido. Uai, o que aconteceu aí? Oh, glória. Cadê esse microfone aqui? Ó, tem um cabo maior. Vai, rápido. É o tempo de ir embora. Romanos 5,20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Segura. Deixa aí Romanos. Depois você vai para Romanos 11:17. Aonde a lei dominava, aonde o pecado predominava, veio a abundância da graça, veio a fonte inesgotável, veio a rocha que não tem fim, veio a rocha que não tem limite. Alguém lê para mim, por favor, João 4,14. Rápido. João 4,14. Quem vai ler, levanta a mão aí. Rápido lá. Leva o microfone. Dá o microfone pro Cauã. Corre. Bora, Cauã. Bora. Oh, aleluia. Rápido. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Oh, aleluia. João 6,35. Quem vai ler? João 6,35. Rápido. Aleluia, Deus. Ele é a fonte inesgotável. É a rocha que foi ferida. Pode ler lá atrás, não. Ele é a fonte inesgotável. É a rocha que foi ferida. João 6,35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou a fonte da vida. Jesus está na cruz. A rocha foi ferida. E o que está saindo da rocha? Sangue e água. Nós acabamos de ver que a água é o que sustenta, é o que traz vida, e o sangue é o que traz o perdão. Aleluia. Pastor, e a fenda? Romanos 11:17, por favor. E eu vou concluir aqui, que eu quero aplicar isso aqui. Romanos 11:17. Lê. Aqui, ó, vai. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Oh, Deus, segura. Alguém aqui já fez enxerto na sua vida em alguma planta? Então você sabe o que eu vou dizer aqui agora. Para se misturar limão, laranja, manga, abacate, tem que se fazer um enxerto. E como é que faz esse enxerto? Tem que cortar no caule da fruta, tem que furar e pegar o que vai enxertar e colocar dentro da fenda. Jesus está dizendo: o peito foi aberto, o sangue, a água saiu. Para quê? Para que nós, zambuzeiro. Pastor, o que é zambuzeiro? Oliveira brava, não presta para nada, o fruto é ruim, é amargo, não tem produtividade. Aí ele está dizendo, Paulo diz aos Romanos 11:17, nós éramos zambuzeiro, oliveira bravas, mas nós fomos enxertados
zambuzeiro bravo. Pega aquela oliveira brava, enxerta nele, coloca nele. Por quê? Porque vai ter vida, vai ter transformação, vai ter mudança. É impossível enxertar algo ruim em algo bom e dar um fruto negativo. A fenda no peito de Jesus é a expressão certa para a minha vida e para a sua vida. Talvez, grava isso que eu vou te dizer. Talvez na fenda do peito de Jesus não cabia um querubim. Talvez na fenda do peito de Jesus não cabia um arcanjo. Talvez na fenda do peito de Jesus não cabia as miríades de anjos que há na eternidade. Mas na fenda do peito de Jesus cabe eu, cabe você, cabe aquele que está errado, cabe o pecador, cabe o mentiroso, cabe aquele que em Deus encontra salvação. Aleluia! Tudo está no plano de Deus. Na fenda do peito de Jesus nós fomos enxertados. Paulo está pregando aos romanos e dizendo: vocês são zambuzeiros bravos, mas enxertado na oliveira. Vocês vão produzir. Quem éramos nós? Pecadores, desvaídos da glória de Deus, mas o sangue nos alcançou, a água nos trouxe vida, o sangue nos perdoou e fomos enxertados em Deus. Paulo prega dizendo nas suas cartas paulinas que nós somos co-herdeiros de Cristo. O que é co-herdeiro? Co-herdeiro é aquele que é feito participante de uma herança. Não tinha direito à herança, mas em Cristo ele me fez participante, porque eu fui enxertado nele, na fenda do peito dele. Quem sou eu? Alguém desprezível, alguém que não tem capacidade de nada, mas em Cristo eu estou enxertado na oliveira verdadeira. Pelo sangue fui comprado, pela água tenho vida, e em Cristo eu tenho a eternidade. Aleluia! A fenda no peito de Jesus não é consequência de um soldado mal amado. A fenda no peito de Jesus é Deus nos enxertando no plano da graça. A fenda no peito de Jesus